Permanecer fiel a Deus, indiferente à situação que se está vivendo, é uma qualidade de poucas pessoas. Infelizmente, muita gente é fiel a Deus de acordo com o momento de suas vidas. Ou seja, quando tudo vai bem, quando a despensa abastecida, com saúde e sem problemas, é muito mais fácil afirmar que Deus é Deus. No entanto, quando a situação é assoladora, quando falta tudo, quando o inimigo avança e torna escravo aquilo que era livre, aí sim, se manter fiel a Deus, como afirmado, é uma qualidade de poucas pessoas. Nesse sentido, muita gente na Bíblia Sagrada se manteve fiel a Deus nos momentos mais difíceis da história de Israel, demonstrando claramente que a situação que viveram não interferiu no relacionamento destas pessoas com Deus. A invasão babilônica e o longo cativeiro de 70 anos foram um dos momentos mais trágicos para o Reino do Sul, Judá. Boa parte da população do reino que sobreviveu o cerco e a invasão foi levada como escrava para a Babilônia. E lá, como escravos, longe de sua terra, dentro de uma cultura totalmente diferente, com divindades diferentes, sendo oprimidos, pessoas como o profeta Ezequiel permaneceram fiéis a Deus. Isso mesmo, o profeta Ezequiel foi um dentre os milhares que foram deportados para a Babilônia. Contudo, lá no cativeiro babilônico, recebeu de Deus palavras e visões proféticas, que são expostas no seu livro, o livro do profeta Ezequiel. Olá, tudo bem com você? Sou Moisés Brasil e seja muito bem-vindo aqui no canal. Este é mais um vídeo da série Os Livros da Bíblia, apresentando o livro do profeta Ezequiel. Esta série apresenta os 66 livros da Bíblia Sagrada, trazendo uma introdução ao livro, a autoria e a data, o contexto em que se deu o escrito e o conteúdo do livro. Assim, a cada vídeo assistido, você vai mergulhando um pouco mais no conhecimento da Bíblia Sagrada. E se você quer ter o texto completo deste vídeo prontinho para você baixar e imprimir, basta tornar-se membro do canal. Para isto, clique logo aqui abaixo no botão Seja Membro. Dito isto, vamos à continuação do livro do profeta Ezequiel. O terceiro versículo do primeiro capítulo do livro informa: veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Assim, por esse texto, pode-se identificar que o livro trata das visões e das palavras dadas por Deus a um homem chamado Ezequiel, que era filho de um sacerdote chamado Buzi. Sendo assim, certamente Ezequiel, por ter um pai sacerdote, era da tribo de Levi, pois era uma tribo sacerdotal, os levitas. Muitos intérpretes do Antigo Testamento afirmam que Ezequiel também exercia o ofício sacerdotal, sendo um profundo conhecedor do templo em Jerusalém. O nome Ezequiel é de origem hebraica, Ezequiel. Deus fortalece, ou ainda, El é forte. O primeiro versículo do livro aponta o 30º ano, o que para muitos pode ser também uma indicação da idade de Ezequiel, trazendo a informação de que já era adulto quando passou a ter as visões e palavras vindas de Deus. Assim como os demais livros proféticos do Antigo Testamento, profetas maiores e profetas menores, ainda há certa discussão quanto à autoria dos livros, pois não há uma afirmação clara nos textos quanto ao seu autor. Eruditos mais conservadores afirmam que, quando apenas há menção dos feitos, visões e palavras de algum profeta, certamente este livro foi escrito pela pessoa a quem o livro apresenta tais feitos, visões e palavras. Assim, conclui que o profeta Ezequiel tenha sido autor do livro de Ezequiel. Contudo, como afirmado, ainda há certa discussão quanto à autoria do livro. Quanto à data, intérpretes bíblicos afirmam que o intervalo entre os anos 593 a 571 a.C.
seja a data em que foi escrito ou compilado as palavras, visões e predições de Ezequiel. O início do livro informa que o profeta Ezequiel estava no meio dos cativos, junto ao rio Quebar. Isto é, Ezequiel estava junto com os demais judeus que estavam na Babilônia, pois foram levados como cativos por este grande império. É interessante que outros profetas, como Daniel e Jeremias, também foram levados cativos pelos babilônicos. E lá, em meio aos cativos, seja no palácio real ou junto ao povo, exerceram seus ministérios proféticos. As circunstâncias a que foram submetidos entre os caldeus não interferiram na fé que tinham em Deus, muito pelo contrário, permaneceram fiéis ao Senhor em todo o tempo. O texto do livro de Ezequiel apresenta períodos da vida do próprio profeta, como seu chamado profético, seus atos proféticos, suas denúncias contra os pecados e seus ensinamentos. É constante por todo o livro a expressão filho do homem, onde Deus chama Ezequiel desta maneira: Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. E tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo. Filho do homem, propõe uma parábola e usa de uma comparação para com a casa de Israel e assim por diante. Um texto memorável deste livro é a conhecida visão do Vale de Ossos Secos. Neste texto, o Senhor leva em espírito o profeta Ezequiel a um lugar que estava cheio de ossos secos, como fosse o resultado de uma grande batalha. Após fazer com que o profeta olhasse todo este local, Deus pergunta: Filho do homem, poderão viver estes ossos? Ao que Ezequiel responde: Senhor Jeová, tu o sabes. Logo, Deus ordena que Ezequiel profetizasse sobre os ossos secos, para que vivessem. E assim foi. Ao som das palavras do profeta, houve um grande rebuliço, e aqueles ossos se juntaram um ao outro, formando um grande exército. Finalmente, o Senhor afirma que tudo o que aconteceu era uma predição do que aconteceria com Israel. Eis que eu abrirei as vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Um outro texto que merece uma certa atenção é o capítulo 28 do livro. Neste capítulo, na pessoa do rei de Tiro, a quem são direcionadas as palavras de Ezequiel, muitos intérpretes bíblicos afirmam ser atribuído também a Satanás, no seu estado antes e durante a sua queda. Expressões como estavas no Éden, tu eras o querubim ungido, segundo esses intérpretes, apontam para um ser sobre-humano, no caso Satanás. E dentre as muitas formas de organizar o livro do profeta Ezequiel, o seu conteúdo pode ser apresentado da seguinte maneira: a primeira visão dos querubins, o cerco de Jerusalém, os castigos de Jerusalém, a segunda visão dos querubins, predições sobre as nações, a visão do Vale de Ossos Secos, a restauração do templo e a esperança de Israel. O livro do profeta Ezequiel é um escrito tipicamente profético, por isso, mergulhado em visões, profecias, atos proféticos e etc. É um escrito que apresenta uma realidade histórica, pois o profeta estava junto aos judeus que foram levados cativos à Babilônia. E, ao mesmo tempo, apresenta uma realidade espiritual, apontando as visões, palavras e atos deste profeta chamado Ezequiel. E mesmo em terra de sofrimento, terra de escravidão, exerceu fielmente o seu chamado em Deus. Muito obrigado por sua audiência aqui no canal, um abraço e até um próximo vídeo.